da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de todo sangue, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Agora iremos iniciar a oração do Evangelho da Paixão. Portanto, nunca tem saudação inicial. E também nunca devo fazer disciplinação, porque tenho que fazer o Evangelho de oração de enterrarmos. E também tem um momento em que no Evangelho Jesus expira. Então, nesse momento ali, nós todos nos ajoelhamos. É um momento muito importante que a Escritura e a celebração do Evangelho. Então, irmãos, consulta o Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Estáis dispostos a dar-me para vos entregar a Jesus? Eles garantiam-lhe 30 moedas de prata. E a partir de então, Judas procurava uma oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: E da cidade, a casa de tal pessoa, e dizer-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. É em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a Páscoa. Ao cair da noite, sentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, declarou: Em verdade vos digo, um de vós há de entregar-me. Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-lhe. Serei eu, Senhor. Jesus respondeu: Aquele que meteu comigo a mão no prato é que há de entregar-me. O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Judas, que o ia entregar, tomou a palavra e perguntou. Serei eu, mestre. Respondeu Jesus. Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção,
partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou em seguida um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado pela multidão para a remissão dos pecados. Eu vos digo que não beberei mais deste fruto da videira, até ao dia em que beberei convosco o vinho novo no reino do meu Pai. Cantaram os salmos e seguiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse-lhes: Todos vós, esta noite, vos escandalizarei-vos por minha causa, como está escrito. Ferarei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas do rebanho. Mas depois de ressuscitar, parecer-vos-ei a caminho da Galileia. Pedro interveio, dizendo: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu não me escandalizarei. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, esta mesma noite, antes do galo cantar, me negarás 3 vezes. Pedro disse-lhe: Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsemane e disse aos discípulos: Ficai aqui, enquanto eu vou além orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com o rosto por terra, enquanto orava e dizia: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Nem sequer pudeste vigiar 1 hora comigo. Vigiai e orai, para não caíres em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. De novo se afastou pela segunda vez e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou novamente e encontrou-os a dormir, pois os seus olhos estavam pesados de sono. Deixou-os e foi de novo orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Veio então ao encontro dos discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aproxima-se aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor tinha-lhes dado este sinal: Aquele que eu beijar é esse mesmo. Prendei. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse-lhe: Salve, mestre. E beijou-o. Jesus respondeu-lhe: Amigo, a que vieste? Então avançaram, deitaram as mãos a Jesus e prenderam-no. Um dos que estavam com Jesus levou a mão à espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Jesus disse-lhe: Mete a tua espada na bainha, pois todos os que puxaram da espada morrerão à espada. Pensas que não posso rogar a meu Pai, que ponha já ao meu dispor mais de 12 legiões de anjos, mas como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim tem de acontecer? Voltando-se depois para a multidão, Jesus disse: Viestes com espadas de varapaus para me prender, como se fosse um salteador.
Eu estava todos os dias sentado no templo a ensinar, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para se cumprirem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que tinham prendido Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos se tinham reunido. Pedro foi-o seguindo de longe até ao palácio do sumo sacerdote. Aproximando-se, entrou e sentou-se com os guardas para ver como acabaria tudo aquilo. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho falso contra Jesus para o condenarem à morte, mas não o encontravam, embora se tivessem apresentado muitas testemunhas falsas. Por fim, apresentaram-se duas que disseram: Este homem afirmou: posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Não respondes nada? Que dizes aos que te põem contra ti? Mas Jesus continuava calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declares se és tu o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu-lhe: Tu o disseste, e eu digo-vos: vereis o Filho do Homem sentado à direita de Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos de mais testemunhas? Acabais de ouvir a blasfémia. Que vos parece? Eles responderam. É réu de morte. Cuspiram-lhe então no rosto e deram-lhe punhadas. Outros esbofeteavam-no, dizendo: Adivinha, Messias, quem foi que te bateu? Entretanto, Pedro estava sentado no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse-lhe: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Dirigindo-se para a porta, foi visto por outra criada que disse aos circunstantes: Este homem estava com Jesus de Nazaré. E de novo ele negou com juramento. Não conheço tal homem. Pouco depois, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Com certeza tu és Deus, pois até a fala te denuncia. Começou então a dizer imprecações e a jurar. Não conheço tal homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro lembrou-se das palavras que Jesus dissera: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Ao romper da manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram em conselho contra Jesus para lhe darem a morte. Depois de lhe atarem as mãos, levaram-no e entregaram-no ao governador Pilatos. Então Judas, que entregara Jesus, vendo que ele tinha sido condenado, tocado pelo remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Ok, entregando sangue e inocente. Mas eles replicaram. Que nos importa? É lá contigo. Então arremessou as moedas para o santuário, saiu dali e foi-se enforcar. Mas os príncipes dos sacerdotes apanharam as moedas e disseram: Não se podem lançar no tesouro, porque são preço de sangue. E depois de terem deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, que servia para a sepultura dos estrangeiros. Por este motivo, se tem chamado aquele campo, até ao dia de hoje, campo de sangue. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta. Tomaram 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado.
aquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, como o Senhor me tinha ordenado. Entretanto, Jesus foi levado à presença do governador, que lhe perguntou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. É como dizes. Mas ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos. Não ouves quantas acusações levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso à escolha do povo. Nessa altura havia um preso famoso, chamado Barrabás. E quando eles se reuniram, disse-lhes Pilatos. Qual quereis que vos solte? Barabás ou Jesus chamado Cristo? Ele bem sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer: Não te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes. Qual dos dois quereis que vos solte? Eles responderam. Barrabás. Disse-lhes Pilatos. O que hei de fazer de Jesus chamado Cristo? Responderam todos. Seja crucificado. Pilatos insistiu. Que mal fez ele? Mas eles gritavam cada vez mais. Seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás. E depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no num manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça, e colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Depois, cuspiam-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de o provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, e ficaram ali sentados a guardá-lo. Por cima da sua cabeça puseram um letreiro, indicando a causa da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se
Se é o Rei de Israel, deixe agora a cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, ele que o livra agora se o ama, porque disse: Eu sou filho de Deus. Até os salteadores crucificados com ele o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. E pelas 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram. E está a chamar por Elias. Um deles correu a tomar uma esponja, embebeu-a em vinagre, pô-la na ponta de uma cana e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram. Deixa lá. Vejamos se Elias vai salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com voz forte, esperou. Então, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o tremor de terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram: Este era verdadeiramente filho de Deus. Estavam ali a observar de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas encontrava-se Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tinha tornado discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe o entregassem. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo e depositou-o no seu sepulcro novo que tinha mandado escavar na rocha. Depois colou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e retirou-se. Entretanto, estavam ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, depois da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos do que aquele impostor disse quando ainda estava vivo. Depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso, manda que o sepulcro seja mantido em segurança até ao 3º dia, para que não venham os discípulos roubá-lo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. E a última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes à vossa disposição a guarda. Ide e guardai-o como entenderdes. Eles foram e guardaram o sepulcro, selando a pedra e pondo-o à guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nos celebra o Domingo de Ramos, na Paixão do Senhor. Também nos inicia Semana Santa. Toda a Igreja te acompanha Jesus nessa grande vitória, nesse grande encontro de Deus conosco. A Palavra de Deus está apresentando 2 vertentes.
Com um lado, não está hoje a teologia da cruz, daquele outro lado, do outro vertente, não está hoje um mistério do sofrimento humano. Na primeira leitura do livro de Isaías, está apresentando esse cântico do servo sofredor. Esse servo sofredor é sobretudo Jesus. Jesus, obedecendo, confiando sempre em Deus, entrega-se vida livremente para que nós tudo não seja resgatado, para que nós tudo não seja salvo. Por isso, na segunda leitura, e na primeira leitura do profeta Isaías, está mostrando esse Deus, na pessoa de Jesus, que também nos encontra, está mostrando, mas mesmo no momento de dificuldade, no dia que confia, nos vira em Deus. E Jesus está mostrando, mas Deus é sempre fiel para quem é que deposita, sobretudo, sem confiança nele. E segunda leitura, São Paulo aos Filipenses, está mostrando esse Deus que está fazendo igual a nós, exceto no pecado, que também nos encontra, está convive conosco. Para que nós não olhemos, esse Deus é humano. Esse Deus que está disposto de si também nos encontra. Esse Deus que está sem de si próprio também é o encontro do homem. Entrega-se vida por causa do amor. Por isso, irmãos, no pedido de Jesus, sobretudo nesse momento que nós vivemos um momento de calamidade, tempestade, por causa dessa pandemia, desse coronavírus, que se alastra para o mundo inteiro, sobretudo, até no nosso país. É um momento, sobretudo, de não volta para Deus, de não confia na Deus sem mais Jesus, para que realmente Deus, perdoando, concedendo sobretudo sem misericórdia, porque nós, não está saindo de nós, não vai ao encontro de Deus. Se mas Jesus sai de si, vai ao encontro de tudo que as pessoas que precisam. Por isso, irmãos, não prende com Jesus. E Jesus está ensinando, sobretudo, a sair de nós, a tomar noção de filiação divina, como batizado que nós é. E, finalmente, no Evangelho, ainda gostava de destacar 3 aspectos que não acaba de se oculta no Evangelho. E esse Evangelho que está narrando a paixão do Senhor. Jesus que entra em Jerusalém. O primeiro aspecto está falando, sobretudo, de solidão. Jesus, no momento que ele mais precisa de companhia, de ser amigos, de apóstolos, Jesus estava só. No momento parece Jesus que tinha ninguém para ele agora. Até que ele te acompanhando, estava até dormindo. Mas Jesus confia nele. Jesus reza sempre, porque sabe, mas Deus nunca dá para ele. Portanto, não está hoje, amanhã, esse tempo ali, sobretudo um tempo que não nos está. Mesmo que já não hoje, nunca pôde estar presente para nos acompanhar nessa celebração da Semana Santa. Mas lá na casa, nós chamamos como família, reza, sobretudo para pedir Deus. Para nos sentir, mas Deus realmente, mas Deus que está abandonado. Segundo aspecto, então hoje, é esse abandono de amigos de Jesus. Judas Iscariotes traz Jesus. Pedro nega. E que outros apóstolos, amigos de Jesus, nunca estavam. Jesus sabe só. No momento que ele precisava de companhia, de ser amigos, Jesus foi abandonado. Por isso, irmãos, nesse momento, ele é um momento, sobretudo, de agarra a Deus. E que, sobretudo, Deus é proteção. E, finalmente, esse último aspecto que eu gostaria de partilhar desse Evangelho tem a ver com dores físicas. Então, Jesus foi troçado, ele deu uma fatada, ele cuspiu na cara, ele foi desprezado, injuriado por tudo e por todos. Mas Jesus foi até ao fim fiel a Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nesse domingo Ramos, a nós chamar sobretudo a hoje a dimensão da cruz. É Deus que está amando de tal maneira que entrega-se vida na cruz, porque está amando. A cruz tem 2 dimensões.
dimensão de pecado, de sofrimento, mas também tem dimensão da vitória, da glória. Então, é na cruz que Deus entrega, porque Deus está amando. Amar é dar-se tudo. Deus amando de tal maneira que entrega a sua vida na cruz, para que nós tudo nos sinta esse amor. Sobretudo nesse tempo ali, nós temos que amar a gente esse amor de Deus. Porque Deus está te abandonando. Pelo contrário, Deus está sempre conosco. Porque nós, junto com Deus, não te vence nesse momento ali, é um momento de questiona, é um momento que te obedece, não está por dúvida, mas Deus está te abandonando. Por isso, irmãos e irmãs, não procura sobretudo sentir esse amor de Deus na cruz. Assim seja. Creiam só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas possíveis e impossíveis. Creiam só Senhor Jesus, unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado não criado, mas foi salvado ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, pela nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo,